do 7º ano, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para mais uma videoaula da quinzena. Lembrando que dia 20 de novembro, vocês precisam ir até a escola para pegar as provas, para realizarem as provas em casa e devolverem os gabaritos no dia 24. Nossa prova de ciências vai ser baseada nos assuntos do bimestre. Quais são os assuntos que nós veremos na nossa prova? Nós abordaremos os assuntos de característica dos vertebrados, sobre peixes, anfíbios, répteis e o assunto que nós vamos estudar hoje, que é o assunto de aves e de mamíferos. Qual é a habilidade que está prevista para vocês hoje? É a habilidade EF7-CI11. O que é que diz essa habilidade? Que vocês vão identificar as principais características dos filos dos cordados, as classes, relacionando com o ambiente em que vivem e com a história evolutiva desses animais. É a mesma habilidade que a gente já tem visto nas aulas anteriores, só que baseada em cada classe diferente. Na aula passada a gente estudou anfíbios e répteis, nessa aula nós iremos estudar aves e mamíferos. Quem são as aves? Por exemplo, galinhas, pombos, pardais, beija-flores, patos são exemplos de aves. Quais são as principais características das aves? As aves, elas respiram por pulmões, elas apresentam um bico, mas dependendo do tipo de ave, esse bico vai exercer funções diferentes. Por exemplo, na arara, o bico serve para quebrar frutas. No beija-flor, o bico dele já vai servir para obter o néctar das flores. No caso do pato, o bico dele já vai servir para ele obter alimento por meio do escoamento na água, porque ele vive na água. E no caso do gavião, o bico do gavião já vai servir para ele rasgar carnes. Então, dependendo do tipo de ave, vai depender a função do bico. Mas uma característica das aves é a presença do bico. Outra característica das aves é o corpo coberto de penas. Ela também possui 4 membros, assim como os outros filos que a gente estudou, só que a diferença é que os 2 membros anteriores das aves, eles são em formato de asas. Então, elas têm 4 membros, sendo que os 2 membros anteriores, os membros da frente, são em formato de asas. Qual é o tipo de locomoção dessas aves? Elas podem se locomover andando, podem se locomover por meio de impulsão na água, podem se locomover também voando, porque elas possuem asas, como a gente já mencionou, e o esqueleto delas é leve. É um esqueleto poroso e além de possuírem músculos no peito, o que facilita o voo. Já tem aves como o pato e o marreco que eles não voam, eles se impulsionam na água. E já tem outras que fazem andar. Então, dependendo do tipo de ave também, vai ter a função das patas das aves. Por exemplo, no pato, para que servem as patas do pato? Ela serve para impulsionar ele na água. No caso da águia, para que vai servir as patas da águia? Para agarrar presas. No caso do tentilhão, serve para quê? Para se empoleirar, que é o caso de papagaio, de araras. Elas se empoleiram nas superfícies por meio das patas. E no caso do pica-pau, para que vai servir as patas dele? As patas do pica-pau servem para ele escalar árvores. E no caso da galinha, as patas dela vai servir para caminhar, para locomoção. Em relação às aves, a fertilização das aves são interna, ou seja, ocorre dentro do corpo da ave, e ela se desenvolve por meio de ovos. O mesmo ovo que foi adquirido lá nos répteis, que é o tipo de ovo amniótico, que é aquele ovo que tem a reserva nutritiva para o embrião. Então, essas são as principais características das aves. Qual é o nosso próximo filo que nós iremos estudar? Os mamíferos. Quem é que são os mamíferos? Gato, rato, cachorro, boi, porco, morcego, capivara, tatus são mamíferos. Quais são as principais características dos mamíferos? Assim como as aves, os mamíferos, eles respiram por meio de pulmões. Outra característica marcante dos mamíferos e que diferencia dos outros animais é a presença de pelos e a presença de glândulas mamárias, por isso o nome mamíferos. São animais que mamam por meio das glândulas mamárias que são desenvolvidas no corpo da mãe. Qual é o tipo de locomoção dos mamíferos? Eles podem andar, como o caso nosso, do ser humano. Eles podem voar, que é o caso do morcego. O morcego não é uma ave, ele é um mamífero, porque as características que ele possui são características de mamíferos, como presença de pelos e glândulas mamárias. Alguns mamíferos podem saltar, que é o caso do coelho,
Já outros podem nadar, que é o caso do golfinho e das baleias. Golfinhos e baleias não são peixes, são mamíferos. Por quê? Justamente pela característica do tipo de respiração e da característica de possuir glândulas mamárias. Qual é o tipo de fertilização dos mamíferos? A fertilização dos mamíferos ela é interna, ela ocorre dentro do corpo dos mamíferos. Os mamíferos eles podem ser classificados em 3 tipos. Eles podem ser placentários, mamíferos placentários. Quem são os mamíferos placentários? São aqueles que se desenvolvem dentro da placenta da mãe. Na barriga da mãe, o filhote se desenvolve, só que ele é protegido por uma bolsa chamada de placenta. É nessa placenta que ele recebe nutrientes e oxigênio. Todo mamífero que se desenvolve dentro de uma placenta no corpo da mãe é um mamífero placentário. O mamífero também ele pode ser marsupial. O que é um mamífero marsupial? É aquele que se desenvolve por meio de uma bolsa no abdômen da mãe, uma bolsa do lado de fora, que é chamada de marsúpio. Quais são alguns exemplos de mamíferos marsupiais? Aqui no Brasil nós temos o gambá e nós temos o coala e o canguru, que não são aqui do Brasil, são lá da Austrália. Então são exemplos de mamíferos marsupiais, onde o filhote se desenvolve dentro de um marsúpio, que é uma bolsa que fica externamente no corpo da mãe. E algumas exceções, bem poucos casos de mamíferos são chamados de monotremados. O que são mamíferos monotremados? São aqueles que põem ovos, que é o caso do ornitorrinco. Aí você pode me perguntar, ele põe ovos e é mamífero? Como assim? É um tipo especial de mamífero que põe ovos. Mas por que ele é classificado como mamífero se ele põe ovos? Porque os mamíferos monotremados têm um corpo coberto de pelos, que é característica dos mamíferos, respiração pulmonar, que também é uma característica dos mamíferos, e eles também possuem as glândulas mamárias. Quando o filhote sai do ovo, ele se alimenta lambendo o leite que escorre das glândulas mamárias da mãe. Por isso que esses mamíferos monotremados são classificados como mamíferos, embora eles ponham ovos, que é uma exceção. Quem é exemplo de mamífero monotremado? O ornitorrinco. Então, nós vimos aqui as características dos mamíferos e das aves. Outra característica importante que os dois têm em comuns é que mamíferos e aves são homeotérmicos. O que quer dizer um ser homeotérmico? É aquele que a temperatura do corpo é sempre constante, é sempre a mesma. Qual é a temperatura normal do nosso corpo? É entre 36 e 36,5. Então, nossa temperatura é constante, ou seja, eu posso ir para o frio, eu posso ir para o calor, que a temperatura do meu corpo é a mesma, porque eu sou um ser homeotérmico. Mamíferos e aves são homeotérmicos. Já os outros seres invertebrados e os outros seres vertebrados, como peixes, anfíbios e répteis, eles são pecilotérmicos. O que é um ser pecilotérmico? É aquele que a temperatura não é constante, ela varia de acordo com o ambiente. Se está no ambiente frio, ela vai ficar frio. Se está no ambiente quente, ela vai ficar quente. Então, aves e mamíferos são o quê? Homeotérmicos. Os demais seres são o quê? Pecilotérmicos. Então, esse foi o nosso assunto da nossa quinzena. Então, façam a atividade de vocês, de aves e mamíferos, enviem pelo aplicativo ou pelo WhatsApp. Mas assistam a videoaula antes para poder vocês compreenderem melhor o assunto de aves e mamíferos. E não esqueçam de entregar as atividades de vocês. Esse é o meio que nós estamos tendo para que você continue aprendendo e continue se desenvolvendo. Então, na próxima semana, nós nos veremos com a prova, não por meio de vídeo, não esqueçam. Dia 20, sexto e sétimo ano, irá pegar as suas provas e devolver no dia 24. Próxima semana eu colocarei uma revisão para vocês e a correção da atividade da semana, ok? Então, estudem, fiquem bem, se cuidem, fiquem com Deus e beijos de luz.